Fala pessoal, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Vitor Andrade da Aquanetor Garden e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aí, deixa também o seu like nesse vídeo para fortalecer, porque eu posso continuar trazendo aqui mais conteúdos para vocês, tá? Bom, o vídeo de hoje é uma continuação do nosso projeto do aquário marinho. Vou mostrar para vocês as atualizações que nós tivemos. Embora vocês já tenham recebido um spoiler aí no vídeo anterior, que foi o vídeo do teste de magnésio da PowerFert, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui no detalhe e também trazer algumas curiosidades, algumas informações essenciais, principalmente para você que é novo no aquarismo marinho ou que pretende iniciar no aquarismo marinho e não sabe, não tem nem noção de quais animais você pode colocar no seu aquário, beleza? Vou trazer essas informações para vocês, curiosidades e também casos que eu vivi na prática, beleza? Então, após a vinheta, bora com o vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Atualizações aqui do nosso aquário, do segundo vídeo para o terceiro, que é esse de hoje. Nós introduzimos os nossos primeiros habitantes, que são os ocelares, conhecidos aí como peixes palhaço ou nemos, né? Como queira chamar. Os dois aqui são indivíduos da espécie comum, né? É a mais encontrada, eu acredito que também é a mais barata. Esses animais, pessoal, eles já estão em tamanho adulto, embora eles cresçam muito mais do que isso, já são animais adultos. Esse é um casal de 2 anos, tá? Eu ganhei esse casal, colocaria indivíduos menores no aquário, mas como eu ganhei eles, né, um amigo meu estava querendo desfazer deles para colocar outra espécie de ocelares no aquário, ele acabou me doando esses animais e eu aceitei, né? Embora eles já estejam grandinhos, ainda conseguem ficar bastante tempo aqui no nosso aquário, beleza? Bom, então já são um casal, tá? Um casal formado. Nós temos aqui também alguns coraizinhos, vou mostrar para vocês no detalhe. A água está um pouquinho turva, porque eu fiz uma TPA agora há pouco, tá? Não deve ter nem 30 minutos que eu fiz uma TPA. Inclusive, continuo utilizando aqui os nossos biológicos da PowerFert, Biobacter e Biostart, tá? Outra atualização, adicionei ali também, vocês podem ver lá no fundo, outro filtro. Eu estava achando que esse hang-on aqui só estava gerando pouca circulação no nosso aquário. E o aquário marinho ele precisa de uma circulação legal, tá? O sal ele é mais denso que a água e se você não tiver uma circulação bacana de água, isso pode afetar a homogeneidade aí da sua água. Então, eu coloquei um outro hang-on pequenininho ali em cima, tá vendo? Para aumentar a circulação, para a água ficar um pouco mais movimentada e, consequentemente, também melhorar a filtragem do nosso aquário, porque ele não está vazio, ele está com mídias biológicas e perlon, então ele também está fazendo, além da movimentação da água, está fazendo também a filtragem biológica e a filtragem mecânica, beleza? Bom, falando então dos coraizinhos, nós temos aqui uma mudinha, todas as mudinhas bem pequenininhas, tá? A gente vai acompanhar o crescimento dessas mudas aí. Tenho aqui uma mudinha de Mush Green Hair, um coral legal demais, ele cresce muito fácil em aquários de baixa demanda, aquários nanos. Inclusive é um coral que aceita a simbiose, vamos dizer assim, com ocelares, né? Embora não seja uma relação de simbiose mesmo, ele aceita que o ocelares se esfregue nele, assim como ele faz na anêmona. Esses aqui ainda não começaram, acho que também o coral está muito pequeno, mas eu já tive esse coral no meu aquário anterior e os meus nemos faziam isso, tá? Então é um coral que aceita, a maioria dos corais quando eles são muito sensíveis ao toque, então quando o animal encosta eles se fecham. Não é o caso do Mush Green Hair. Depois de um tempo ele acostuma com a presença dos ocelares e ele consegue ficar ali se esfregando no coral sem ser queimado como outros corais queimam a mucosa deles ali, tá? Então nós temos um outro coralzinho aqui que, cara, eu não sei o nome desse coral, eu ganhei ele, a mudinha, e não me lembro o nome. Se alguém souber aí, pode deixar nos comentários aí pra gente. Temos uma mudinha aqui bem pequenininha de Carpet Brown, é um carpete muito legal também, tá bem pequenininha, tem algumas algas ali, eu preciso fazer uma limpeza nesse coral. Todos os corais eu ganhei, tá, pessoal, as mudas, então
como já vieram de outro aquário e vieram com um pouquinho de algas, eu não tinha produto para fazer profilaxia, então coloquei no aquário assim mesmo, mas eu vou fazer a limpeza deles em breve. Inclusive posso trazer aqui para vocês também vídeo sobre isso. Temos aqui uma mudinha de Clovis papaya, esse coralzinho é sensacional, muito bonito, gosto demais. E ali umas mudinhas de palitoa, que são as de cima maiorzinhas, e as de zoanthus, que são as de baixo. Corais também que se adaptam muito bem a aquários nanos de baixíssima demanda, tá? Vamos falar aqui então sobre os animais, que é o tema deste vídeo, tá? Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências e algumas curiosidades. Bom, pessoal, então vamos lá. Por que eu acho importante trazer esse tema aqui para vocês? Os animais marinhos, eles são um pouco diferentes dos animais de água doce, tá? Muitos animais de água doce são muito sensíveis a alterações e não costumam ter uma estimativa de vida muito grande, tá? Diferente dos animais de água salgada. Os animais de água salgada costumam viver muito tempo, então é importante que você saiba em qual animal você vai investir, qual animal é compatível com o seu aquário e o que você vai precisar para cuidar de forma correta desse animal. Infelizmente a gente não tem fácil acesso a essas informações. Muitos lojistas falham muito em não orientar de forma correta os aquaristas, principalmente aqueles iniciantes. Isso acaba trazendo muitas frustrações para o hobby, principalmente no aquário marinho, que é um hobby que tem o custo de investimento mais alto, tá? Aquários de água doce, você tem animais aí que custam a partir de R$ 1,50, R$ 2, R$ 3. No aquário de água salgada, dificilmente você vai encontrar um animal que custa menos de 20 ou 30 reais. Dependendo da região que você morar, que é o meu caso, por exemplo, um indivíduo de ocelários comum custa na faixa de 60 a 80 reais. Então é um investimento mais alto, certo? Com isso, você precisa saber onde você está entrando. Então, vamos lá, primeira coisa, vamos falar sobre os ocelares, que são a cereja do bolo no aquário marinho. A maioria dos aquaristas que desejam montar um aquário marinho também desejam colocar o Ocellarius no aquário, e é importante demais que você saiba o seguinte: esse é um animal que ele tem um comportamento extremamente territorialista, tá? Embora ele seja muito bonitinho, é um animal que ele tem um nível de agressividade moderado e ele pode trazer problemas para o seu aquário, tá? Se você não distribuir a sua fauna muito bem. O que acontece? O Ocellarius é um animal que não nasce com a sexagem definida. Todos nascem machos e, de acordo com o tempo e com o grupo social em que ele vive, ele se torna, se for necessário, uma fêmea. Normalmente, o que desenvolve mais e fica maior, ele pode se tornar uma fêmea, principalmente se a fêmea dominante daquele grupo morrer. Essa transição de sexo, ela é irreversível, tá? Então, quando ele se torna uma fêmea, ele não vai conseguir ser um macho novamente, ele vai continuar sendo fêmea, e todos os outros do grupo serão machos que disputarão diretamente pela fêmea. Se você tem um ambiente grande e muitos indivíduos, é possível que você consiga formar mais de um grupo social com outros casais, que inclusive são monogâmicos, né? O casal ele se forma, ele continua junto até que um dos membros do casal morra, e aí sim outro pode chegar para ocupar aquele lugar. Mas normalmente são casais monogâmicos, então a disputa é muito grande. Quando um casal de Ocellarius é formado, os outros que estão naquele grupo são todos machos e eles ficam disputando o território o tempo todo para tentar tomar a posse daquele macho dominante que está com a fêmea também dominante, né? A gente fala aí de macho alfa. Então, pessoal, é um animal que tem as características de um animal agressivo e territorialista. Você tem que entender que não é qualquer animal que vai caber no seu aquário, nano principalmente, com os Ocellarius, tá? São animais que, após formarem um casal no seu aquário, eles dominarão o território. Então, se você tiver um outro animal com comportamento parecido, provavelmente você vai ter um problema, porque após formado o casal, eles começam a se defender em grupo. Então não vai ser só o macho ou só a fêmea que vai bater no outro indivíduo, seja ele Ocellarius ou de outra espécie. É importante que você saiba isso também. De forma alguma eu recomendo, e é claro, pessoal, que assim, quando eu falo que não recomendo,
provavelmente vão aparecer pessoas nos comentários, vão falar, mas eu tenho e dá certo, ou um parente tem, um amigo tem. Ok, pode dar certo, tá? Eu estou passando para vocês aqui a experiência que eu tive, trabalhei 2 anos no ramo do aquarismo, presenciei muita coisa, montei vários aquários, dei manutenção em muitos aquários, vendi muitos animais, muitos equipamentos. Então eu estou transmitindo o conhecimento que eu tenho para vocês aqui, de experiência mesmo, coisas que eu vi que não dão certo. Então assim, é muito importante que você pesquise primeiro sobre os animais que você deseja colocar no seu aquário. Se for do interesse de vocês, eu posso trazer um outro vídeo fazendo animais para serem colocados em aquários até 60 litros, por exemplo. Posso trazer esse vídeo para vocês. Peço que vocês deixem aí nos comentários, se for do interesse de vocês, que eu monto um vídeo bem bacana, coloco imagem, ilustração dos animais, para vocês conhecerem, trazer mais informações também para vocês saberem o que é compatível ou não com os ocelários. Mas a princípio eu digo, escolha um casal de ocelários ou 2 indivíduos, tá? Eles não precisam ser exatamente da mesma variação. Os ocelários têm várias variações, tem um comum, tem um black, tem Picasso, semi-Picasso, tem várias variações de ocelários. Você pode pegar um de cada, não tem problema, eles formam um casal da mesma forma. Até tem algumas variações diferentes que acabam não formando casal com as mais comuns, mas dessas mais comuns você pode pegar animais de cores diferentes que eles vão formar casais, tá? Em relação a outros animais, como eu estava falando para vocês, é importante que vocês sempre escolham animais que não tenham um comportamento parecido com o deles, para não gerar uma disputa territorial e, consequentemente, um dano aí à saúde ou até à vida de algum dos indivíduos, né? Por exemplo, um animal que é maravilhoso, eu acho muito bonito e que muitas pessoas cometem o erro de colocar num aquário nano são as donzelas, por exemplo. Eu vou deixar a foto aqui no vídeo de algumas espécies para vocês verem. São animais que têm características extremamente territorialistas. Então elas vão disputar o território diretamente com os seus ocelários. Por se tratar de um aquário pequeno, eles não vão ter espaço para cada um definir o seu território. Eles vão lutar pelo mesmo território no ambiente de confinamento e certamente dará problema, tá? Tem até algumas espécies de donzelas que são mais tranquilas, por exemplo, as Green Chromes não costumam dar problemas com os ocelários, mas mesmo assim você precisa avaliar realmente se é necessário, se vale a pena o risco você colocar um animal desse no seu aquário, tá? Como eu disse, se for do interesse de vocês, posso trazer um vídeo aqui falando as espécies que eu recomendo para aquários nanos, para você criar junto com os ocelários. Tem algumas espécies muito bacanas, tá? Bom, uma outra informação muito legal sobre os Nemos, que são animais extremamente resistentes e certamente se você cuidar bem do seu aquário, você vai ter os seus animais por muito tempo. Eu conheci pessoalmente um casal que durou 12 anos, pessoal. 12 anos. Não é brincadeira. Um casal de ocelários que viveu 12 anos no mesmo aquário. Então é um animal que é extremamente resistente e certamente se você cuidar bem do seu aquário, você vai tê-los por muito tempo. São animais que não costumam ter dificuldades em aceitar alimentos, aceitam alimentos secos, industrializados, alimentos vivos, todo tipo de alimento. Não é o tipo de animal que dá problema com coral, tá? Tem muitos animais que comem corais, estrelas, ouriços, até mesmo peixes, algumas espécies de tangue, algumas espécies de borboleta, algumas espécies de anjos principalmente, que adoram beliscar nos corais, né? Então tudo isso você precisa estudar antes de introduzir no seu aquário. Beleza? Bom, espero que tenha transmitido um pouquinho mais de conhecimento aqui para vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, já deixa o seu like e deixa também o seu comentário. O que você achou, a sua sugestão para o próximo vídeo. Tamo junto, até mais e valeu!